Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade no nosso terceiro episódio da nossa série Dons de Línguas. Nós vamos falar sobre a ordem e a inteligibilidade no culto, ou seja, Deus criou tudo com ordem e organização. Não é algo feito aleatório, ao acaso, como muitos dizem, que a igreja foi feita ao acaso. Não, de forma nenhuma. A igreja foi algo pensado por Deus. Assim como o culto tem uma ordem, a igreja tem também a sua ordem. A sua ordem de forma organização, não só como mandamento, como ordem mesmo de mandar fazer, mas uma organização. A palavra de Deus, ela é organizada. Organizada por quem? Organizada por Deus. Então, se temos a palavra de Deus como organização, se temos uma ordem, por que não segui-la? Por que não obedecer? Esse é um dos nossos maiores questionamentos de hoje, aos quais, muitas das vezes, não somos organizados na nossa vida. Não somos, não temos ordem de organização. O foco aqui é a necessidade de que toda fala na igreja seja compreendida. Ou seja, tudo que eu falar, tudo que eu verbalizar, precisa ser, primeiramente, audível para quem está ouvindo, ou traduzido em forma de língua de sinais, né? Também é uma língua, também é um dom de língua, nem todo mundo sabe falar em linguagem de sinais. E precisa ser entendível, ou seja, explicável, algo que você consiga ter um intelecto para entender. O estudo foca na clareza bíblica de que o propósito do dom era a comunicação do evangelho entre diferentes nações. Mas vamos começar com nossos versículos base, porque hoje está recheado de informações, de coisas boas para a nossa edificação como igreja, né? Que a palavra é para isso, para a edificação da igreja. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Nós vamos ver muito Coríntios, Efésios, Evangelho de Lucas, Atos. Nós vamos ver muito essas pessoas falando sobre essas questões, né? Principalmente Paulo. Paulo é um que defende o evangelho. Tem muitas cartas no Novo Testamento baseadas nas cartas do apóstolo Paulo. Ele, muitas das vezes, preso e sem poder fazer a sua missão, né? Missionária, mas não adianta. Ninguém para o evangelho. Ninguém. Pode queimar a Bíblia, pode botar cristão no paredão, pode fazer o que for. O evangelho ele vai ser pregado, querendo ou não. E é isso. E tá tudo bem. O som sem sentido. 1 Coríntios 14, versículo 9. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Nossa, claro, né? Cristalino. Paulo aqui tá jogando na nossa cara assim, ó. Pá! Vocês estarão falando ao ar. Ou seja, Paulo já começou já dando uma pedrada pra gente já em 1 Coríntios 14, versículo 9. Ou seja, se não proferirem palavras compreensíveis à língua, ou seja, palavras que você consiga entender. Imagina eu ficar aqui fazendo 20 minutos, 30 minutos de devocional, xalalalala, labachúria, surianda, xuraralala, ninguém vai entender absolutamente nada. E qual é a edificação da igreja? Qual é a edificação do corpo que está assistindo aqui? Nenhuma. Ou seja, tudo que for dito tem que ser dito de forma audível, compreensível e inteligível. Ou seja, de forma que eu use o meu intelecto, que eu seja inteligente para compreender. Até porque, quando trago aqui, trago a mensagem já, ó, diluída, esmiuçada já. Muito bem, como é que eu posso dizer? Muito bem diluída. Paulo, ele usa o termo eusemon, logon, palavra de fácil compreensão.
Ele compara o falar em línguas sem interpretação a soprar um instrumento de forma indistinta. Se a mensagem não atinge o intelecto do ouvinte, ela não cumpre sua função social e principalmente espiritual, tornando-se um desperdício de fôlego, falando ao ar. Paulo estabelece diretrizes para o uso de dons e de profecias e línguas. Ele enfatiza que a profecia é superior no culto, ou seja, as escrituras sagradas. Já diretamente no culto público, as escrituras sagradas, porque edifica a igreja toda, enquanto as línguas, se não interpretadas, servem apenas para edificação individual e autopromoção e exibição pessoal. Essas duas palavras, essas duas palavras mexeram muito comigo. Por quê? Autopromoção. O que quer dizer a autopromoção? É a forma da pessoa se autopromover, ou seja, ela dizer que ela é especial, que ela tem alguma coisa diferenciada, que ela foi selecionada por Deus, exclusiva por Deus. Sendo que não. Nos dias de hoje, ela apenas aprendeu a falar inglês e sabe traduzir o que o inglês quer dizer. E para exibição pessoal, isso aqui, gente, a todo texto, todas as escrituras, vamos pegar lá no Novo Testamento, basicamente no Novo Testamento, a glória, ela não é para nós. A glória, ela é para Deus, ela é para ser dada a quem merece. Eu não mereço nada, eu mereço a cruz, porque eu sou pecadora já de nascença. Já no meu DNA já tem o pecado. Não que eu tenha nascido do pecado por ter meu pai e minha mãe ter feito relação sexual, né? Como muitos aí pregam, que nós nascemos do pecado. Não, o pecado ele já está enraizado no ser humano, beleza? Mas o pecado ele pode ser extinto através da pessoa de Cristo Jesus. Entendeu? Aplicação. No seu serviço a Deus, certifique-se de que sua mensagem é clara. Seja em um ensino, em um louvor ou em um conselho, a espiritualidade não é medida pela complexidade ou pelo mistério, mas pela capacidade de fazer a vontade de Deus ser entendida por quem a ouve. Ou seja, vou cantar um louvor, canto em português. Dentro da igreja, gente, no culto aqui a gente está falando sobre culto público. Culto é aonde a igreja se reúne para louvar a Deus. Vou cantar em português. Vou fazer uma pregação, vou fazer um estudo, vou falar em português. Aqui o YouTube ele já faz a função de tradução para a língua estrangeira de forma automática. Ou seja, é só o americano lá nos Estados Unidos clicar em Closed Caption e a minha mensagem, a mensagem que eu estou fazendo aqui, ela vai ser traduzida para a língua de quem está ouvindo. Isso eu vi porque aqui no YouTube eu mesma consigo mudar a tradução e consigo colocar em inglês. Eu fiz isso um dia desse. Aí eu rindo pra caramba aqui, né? Ouvindo minhas pregações, não, minhas mensagens, meus devocionais em inglês. E o YouTube faz isso, ou seja, não preciso me preocupar, porque essa mensagem aqui ela vai ser levada para todos, para todas as línguas. Mas cada um tem a configuração do seu aparelho. Assim funciona dentro da igreja. A igreja no Brasil é composta por brasileiros. Ou seja, se é composta por brasileiros, o que vai acontecer? A pregação, a mensagem, a leitura bíblica, o louvor tem que ser direcionado em português para todo mundo ser edificado junto. Até porque no louvor, quando você ouve, por isso que nossa congregação nós não temos instrumento musical, porque o louvor só a capela, a gente consegue entender o que a gente está proclamando, o que a gente está falando. Por quê? O culto,
ele é para ser racional, não emocional. E eu sempre penso assim, eu já penso logo naquele fundinho do teclado. Já me dá até uma coisa ruim aqui, dá até uma tristeza aqui no meu coração. Já me dá vontade de chorar. Então, eu preciso entender o que eu estou cantando. Quando eu canto, eu estou exaltando a Deus. Eu estou levando a Ele como um aroma agradável o meu louvor. Entende? Por isso que precisa ser algo audível, algo que eu entenda. Até porque ele passa uma mensagem. Entende? Tem um louvor que a gente canta lá na congregação, que é assim, ó. Vive sem motivos, vive sem razão, mas hoje a paz que eu sinto, quero ver em cada coração. Quero andar como Cristo andou. Ou seja, tem uma mensagem. E essa mensagem é o quê? Muitas das vezes traz as escrituras sagradas. Tem um louvor que é o Salmo 139, tem um louvor que é uma das cartas de Paulo. Então, por isso que a mensagem ela precisa ser entendível para o público, para quem está entendendo. Porque como vai trazer arrependimento e vai trazer conforto para a alma das pessoas? Não traz. Entende? A palavra de Deus, ela precisa trazer conforto e principalmente arrependimento a quem está ouvindo. Capite? Então, quando eu falo de forma desordenada ou em outra língua que seja materna, por exemplo, sou brasileira, estou falando com brasileiro, por que eu vou trazer uma pregação em inglês? Por que eu vou trazer um estudo em inglês? Não faz sentido. Porque se não for somente para minha autopromoção, para dizer que eu sei falar inglês, ou se não for para minha autopromoção, para dizer que eu sou diferenciada, entende? São coisas que não batem com o que o Evangelho quer passar. O Evangelho quer que entendamos a palavra e cheguemos ao arrependimento. Para quê? Para assim entendermos quem é Cristo Jesus. Muitas igrejas têm muitas línguas, muitas pessoas com muito dinheiro, mas pouca fé. Você não sabe se a pessoa ela tem fé, se ela está na igreja porque ela tem fé, se ela está na igreja por causa do irmãozinho, se ela está na igreja por causa de um cargo, se ela está na igreja por causa de qualquer coisa. Então, quando a gente entende que a pregação, a mensagem, ela precisa ser passada de forma clara, as coisas ficam mais fáceis. Paulo enfatiza que a intelectualidade, o som sem significado é inútil para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, o que adianta só eu entender e você não entender? Todos nós precisamos entender o que a mensagem do Evangelho quer dizer. Como aqui. Aqui Paulo está sendo claro, cristalino. Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua com que você está falando, como alguém saberá o que está sendo dito? Paulo aqui está questionando essa igreja lá em Corinto, confrontando os irmãos para eles entenderem. Olha só, o que adianta ter uma pessoa lá no culto que ele fala várias línguas, mas que essas línguas não são interpretáveis? Não tem ninguém para interpretar lá o que ele está falando. Tá entendendo? É sobre isso. Vamos lá para 1 Coríntios 14:10, a diversidade das línguas. Sem dúvida, há no mundo muitos tipos de vozes, e nenhum deles carece de sentido. Paulo reconhece a diversidade linguística do mundo. Ele afirma que cada idioma tem sua estrutura e significado para quem o conhece. O problema não é a língua em si, mas a desconexão entre o código usado e o receptor da mensagem, quem está ouvindo. Deus criou a linguagem para a comunhão.
não para o isolamento. O apóstolo argumenta que o entendimento é vital. Ele diz que prefere orar com o espírito, mas também com a mente, para que o seu fruto não seja infrutífero para a comunidade, ou seja, para que a mensagem ela seja frutífera, para que as pessoas elas entendam, compreendam e assim consigam ter o discernimento da sua vida. Consigam entender. Por quê? Se eu quero conhecer a Cristo Jesus e eu vou ouvir uma mensagem de Cristo Jesus, eu não posso ouvir uma mensagem distorcida ou uma mensagem que fale somente algo que agrade o meu ego. Não, eu tenho que ouvir a verdade. Doa o que doer, aceite quem aceitar. Tipo, o que está sendo dito aqui agora. Muitos podem assistir e dar uma enxurrada. Não, porque eu falo em línguas, porque eu isso, porque eu aquilo. Cara, contra as escrituras não tem o que você dialogar. Eu sempre disse isso. Tá escrito, beleza. Não tá escrito, eu não vou inventar. Me mostra nas escrituras aonde tem anjo falando Labachúria Surianda de Covery. A gente pega lá no Antigo Testamento, quando o anjo vinha falar com o homem, ou quando Deus vinha falar com o homem, quando Deus mandava um mensageiro falar com o homem, a primeira coisa que falava era o quê? Calma, não se assuste. Não tenha medo, não temas. Era o que? Era algo audível à língua dele. Se fosse algo inaudível, o que ia acontecer? Esse cara ia cair fora. Eu seria uma. Imagina eu ver um anjo, um ser celestial, vindo falar comigo e falando Labachúria Surianda de Covery. A primeira coisa que eu ia fazer era correr. Porque eu não ia entender nada. E falar, esse bicho aí quer me matar. Vou correr, vou meter o pé. Então é isso, minha gente. É só você pegar o texto, o contexto e entender. Não precisa acrescentar nada ao evangelho. Também não precisa retirar nada do evangelho. O que a gente precisa é ler e entender. E é isso. E se a gente não quer isso, se a gente quer mudar o evangelho de acordo com aquilo que a gente quer, de acordo com aquilo que a gente sente, é complicado. A gente entra lá naquele contexto de Paulo, quando ele fala lá aos Gálatas, Gálatas capítulo 1, seja anátema, amaldiçoado. Não distorça o evangelho. Ou você vive, ou então você desce. O evangelho é para ser vivido, minha gente. Não é para ser interpretado. Ah, hoje eu vou interpretar o dom de língua como Labachúria Surianda. Pelo amor de Deus, né, meu irmão? Vou te falar uma coisa. Pode quem quiser contestar, falar, brigar, falar, você tá falando besteira, você não é serva do Senhor, você tá descredibilizando o poder de Deus. Será? Ou será que eu tô levando o evangelho verdadeiro? E você que não quer se amoldar? Porque eu só tô lendo o versículo e destrinchando. Tô lendo o que o evangelho tá me falando. Então toma vergonha na tua cara e vai se converter, crente. Vai aprender a estudar o evangelho, depois você vai conversar comigo. Valorize a diversidade de formas que Deus usa para falar, mas busque sempre o sentido. Não se contente com experiências sensoriais vazias. Busque o significado bíblico e racional por trás do que você vive na fé. Ou seja, não buscar experiências sensoriais é baixúria. Não, gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer as coisas de acordo com o que o evangelho está dizendo. O evangelho disse, eu faço. O evangelho não disse, não acrescenta nada, não. Não faz besteira, não. Deus não quer isso, não. Aqui Paulo define explicitamente o que ele quer dizer com línguas no contexto da igreja. Ou seja, idiomas do mundo. Os idiomas do nosso planeta Terra. Tem muitos idiomas. Tem o jeito do índio falar, tem o jeito do americano falar.
E cada palavra tem o seu contexto, dentro do contexto da tradução lá da língua lá da pessoa. Tipo, aqui no nosso país, no Brasil, a diversidade de dialetos já é... O carioca fala diferente, o carioca fala mesmo. Fala com X, né? O carioca fala mesmo. O baiano fala oxente. O paulista fala mano. E é isso. Nós temos diversidade. E por essa diversidade não quer dizer que por termos diversidade que nós vamos deturpar o que a palavra quer dizer. Nós não vamos deturpar o que o evangelho quer nos passar. Se é línguas, a língua aqui está descrita, está explícito. Palavra usada no idioma original de quem está falando, de quem está falando e ouvindo. Agora, se eu quero falar em outras línguas, se eu quero falar em japonês, eu preciso ter um intérprete do meu lado, ou eu preciso interpretar. Imagina, o xing-ling, parece aqueles coreanos que comendo ovo cozido e miojo. Tchau! Um dia desse eu tava brincando aqui com meu marido. Fiz cup noodles, aí tava nós dois aqui comendo, aí eu comecei, tchau, 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 tchau. Meu intrusivo é muito forte, gente. O que acontece? A nossa vida tem que ser mais divertida. Então, eu acho que a gente tem que levar com leveza, muita leveza. E a gente brinca muito aqui dentro de casa, eu e meu marido. 1 Coríntios 14:11. A barreira do estrangeiro. Se, pois, eu não entender o significado do que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala. E ele será estrangeiro para mim. Ou seja, se não tem tradução, se não tem legenda, o que vai acontecer? Eu não vou entender, ele é estrangeiro, ele é diferente de mim, a gente não consegue, não vai ter um diálogo. Não existe diálogo. Imagina, eu com um americano que não fala português e a gente tentando se entender. A primeira coisa que a gente vai chegar, por exemplo, eu quero beber água. Se eu falar inglês, eu vou falar I need water. Eu preciso de água. Ou se eu não souber falar, eu vou ficar assim para ele. Ele pode interpretar da forma como ele quiser. Você consegue compreender por que a mensagem ela tem que ser direcional? Por que ela tem que ser traduzida? Porque se eu chegar e ficar assim, ele vai pensar que eu quero um goró, ele vai pensar que eu quero uma cachaça, ele vai pensar que eu quero um refrigerante. Pode ser interpretado de várias formas. Então, por isso que eu preciso passar a mensagem de forma clara. Eu preciso de água. I need water. É isso, eu preciso passar para quem está entendendo. Se eu estou falando com um americano, eu preciso falar em inglês com ele. Você consegue entender? Cara, o Paulo ele é fantástico quando ele pega e traz esse tipo de luz para nossa vida, para a gente poder não ser mais enganado. Porque a gente gosta de ser enganado. Eu vou falar, o povo brasileiro, ele gosta de ser enganado. O brasileiro, ele gosta. Parece que sente um prazer em ser enganado. O que tem de igreja nesse mundo, gente, pregando um evangelho torto, errado, não tá na lista do Guinness Book. Se botar no Guinness Book, o Brasil ganha lá disparado. Aí a gente pode fazer um quadro, né? As heresias do Brasil. A gente pode fazer um quadro aqui, eu vou pensar nesse projeto aí, Heresias do Brasil. Que tem muita gente. Ai, olha, tem hora que me dá até nervoso, eu fico assim, ó. E, ao mesmo tempo, eu peço a Deus para impulsionar as pessoas que realmente querem o evangelho, querem entender da palavra, entender da mensagem do evangelho, para que elas venham a entender e compreender o que a palavra diz, que elas passem a estudar. Por isso que eu falo, gente, escola da Bíblia tem em todo o território nacional. Tem em todo o território nacional. Escola da Bíblia e Igreja de Cristo. Tem muita. É só você buscar aqui
tá mais perto aí de você. Só fica enganado quem quer. Só não estuda quem não quer. Agora, se você tem uma igreja de Cristo, uma escola da Bíblia perto da tua casa e você não vai, meu Deus! Não quer o evangelho. Quer viver nessa vidinha de massagem. Massaginha no ego. Ai, você é lindo. Você é perfeito. Você é maravilhoso. Meu irmão, vai se converter. Já falei. A palavra estrangeiro aqui é bárbaros ou bárbaro. Na cultura grega, era aquele que não falava a língua local, produzindo apenas sons incompreensíveis aos ouvidos dos nativos. Sem entendimento, a igreja deixa de ser um corpo unido para se tornar um grupo de estranhos isolados em suas próprias existências. Eita, Paulo, vai devagar, meu filho. Paulo hoje dá só o Beto Carreiro. Beto Carreiro. Vou botar o Paulo Carreiro. Paulo Carreiro. Só no chicote. Paulo exorta os coríntios a buscarem com zelo os dons, mas foca naqueles que trazem progresso à igreja. Ele ensina que o crente deve orar para que possa interpretar o que diz as línguas, ou seja, interpretar e também estudar. Se eu quero saber o que um americano está falando, eu preciso estudar inglês. Se eu quero saber o que um coreano está falando, eu preciso estudar coreano. Se eu quero saber o que o japonês está falando, eu tenho que estudar japonês. E é isso, gente. Não tem outra forma. Ou então, se o vídeo do irmão tiver aqui, ó, tem o closed caption, você consegue botar em português e ir lendo o que a mensagem está dizendo. Você precisa entender. Não é algo que você não entenda. A mensagem, ela precisa ser entendível. O pecado de Babel dividiu a humanidade em estrangeiros. O Espírito Santo, em Pentecostes, removeu essa barreira. Não permita que o seu comportamento na igreja crie barreiras ou faça pessoas se sentirem excluídas. O amor cristão se manifesta na inclusão através do entendimento mútuo. E isso, gente, não vai só para palavras. Se eu sei que tem um cadeirante dentro da minha igreja, eu tenho que facilitar a entrada dele dentro da igreja. Preciso botar uma rampa, preciso ter um banheiro acessível. Vocês conseguem entender que a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é uma igreja inclusiva, não uma igreja exclusiva? Exclusiva porque é pro povo de Deus. Agora, se você se sente povo de Deus, vamos para a igreja. Sem entendimento, a comunicação falha e a comunhão cristã é prejudicada, transformando irmãos em bárbaros, estrangeiros entre si. Por isso que a mensagem ela deve ser uma só. Eu sempre digo, tá escrito, eu faço, não tá escrito, não vou inventar. E hoje acontece muitas ramificações das igrejas por causa disso. Eu não aceito o que o pregador está falando, as normas que o pregador botou, se o pregador vive o evangelho, vamos dizer assim, né? Eu não aceito o que esse pregador faz aqui, eu vou abrir minha igreja. Ele vai, sai e monta a igreja. Se você pegar ali, eu vou pegar 3 vertentes, tá? Eu tenho a Universal, da Universal saiu a Igreja da Graça, da Igreja da Graça saiu a Mundial. E da Mundial saiu aquela do Agenor Duque. Então, são igrejas que tinham membros, pastores que eram servos dessa Igreja Universal, e aí foi ramificando. E aí surgiram várias outras denominações. E a igreja, ela começou assim. Ah, eu vou levar o evangelho, tá, mas eu vou levar do meu jeito. E não é assim. O evangelho é o que está escrito. Se você não leva o que está escrito, o problema está entre a cadeira e a Bíblia. Sempre disse isso. O problema não é no evangelho. O problema está na cadeira, entre a cadeira e a Bíblia. 1 Coríntios 14, 19. A qualidade sobre a quantidade. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Eita, Paulo hoje tá só dando na cabeça. Mas é assim que eu gosto, que é pra gente aprender.
Se a palavra ela não vem, gente, para poder exortar, para poder corrigir, para poder confrontar aquilo que eu acredito, aquilo que eu acho que é certo, então o evangelho está sendo pregado de forma errada. O evangelho ele precisa ser dito assim, rasgado, para a gente aprender o que a palavra ela quer dizer. Aqui Paulo ele está falando rasgado mesmo, que ele prefere falar só 5 palavras do que instruir os outros e falar a 10.000 palavras em outras línguas. Ou seja, ele prefere falar no idioma dele apenas 5 palavras para instruir todo o corpo do que ficar falando em outras línguas e somente o ego dele ser inflamado, ser inflado. Paulo faz a comparação métrica drástica, 5 contra 10.000. Ele valoriza a instrução, de onde vem, acima do êxtase. Paulo, a autoridade apostólica e espiritual, é demonstrada na capacidade de ensinar e edificar o caráter do discípulo, não na quantidade de fenômenos sobrenaturais manifestados. Ou seja, dons precisam ser usados para a edificação da igreja. Se não for para a edificação da igreja, melhor nem usar. Paulo conclui que maturidade cristã exige o uso da mente. Ele pede que os irmãos deixem de ser crianças no entendimento e passem a agir com a ordem que convém ao culto de Deus, ou seja, ordem de forma a organização, de ordenança também. Menos é mais quando menos produz transformação. Foca em aprender e ensinar verdades fundamentais da Bíblia. 5 palavras que transformam uma vida valem mais do que horas de discurso que ninguém compreende. Invista na instrução bíblica sólida, ou seja, invista em locais aonde a instrução é a Bíblia. Se você entra numa igreja e a última coisa que é usada é a Bíblia, corre, foge, sai correndo, cai fora. Agora, se você vai numa igreja onde a base da igreja é a Bíblia, são as escrituras sagradas, permanece. Vai estar cheio de pessoas imperfeitas ali dentro. Não pense que tem pessoas perfeitas dentro da igreja, não. Eu sou uma das imperfeitas. Já falo pouco. Não espere perfeição de mim. Eu estou ainda em manutenção, processo de manutenção. E por estar em processo de manutenção, o que acontece? Eu vou cometer deslizes, eu vou cometer erros. Então, não foque nas pessoas, foque na mensagem, foque na palavra, foque em Cristo Jesus. Esse é o nosso foco, esse é o nosso alvo. Valorize o ensino claro da palavra acima de qualquer experiência emocional, que não possa ser explicada ou compreendida. A mente e o espírito em harmonia. Aqui o Espírito Santo valoriza a inteligência e a ordem. Falar sem compreender é falar ao ar, não gera fruto, versículo 9. Toda comunicação dada por Deus tem sentido e propósito, nada é por acaso, versículo 10. A falta de entendimento gera distanciamento entre os irmãos, versículo 11. O objetivo da reunião cristã é a instrução e o crescimento do próximo, versículo 19. Jesus Cristo sempre ensinou com clareza, usando parábolas e linguagem direta para que os seus ouvintes pudessem decidir seguir o caminho. O Espírito Santo dá dons para que essa mensagem continue sendo clara. Ser espiritual não é ser confuso, é ser um canal onde a luz da verdade de Deus brilha de forma compreensível para todos, ou seja, todos vão ser edificados porque todos entenderam a mensagem. O aprendizado de hoje ficou na inteligibilidade. Paulo ensina que o propósito do culto é a edificação coletiva, o que requer o uso da linguagem clara, da mensagem sendo pregada de forma clara, audível. Se eu estou falando, eu quero água, eu preciso de água, você que é americano precisa entender que eu estou dizendo I need water. Eu preciso de água. E é isso. A palavra de Deus, ela é para ser entendível, para ser clara, não para ser algo
focado na mensagem errônea, do que as pessoas querem que essa mensagem seja exercida de forma errônea. Então, para isso, ore ao Senhor, peça a Ele discernimento. Senhor, fala comigo, me usa minha boca. Eu sempre digo, eu oro aqui antes de começar a falar do nosso estudo. E na minha oração eu peço, Senhor, usa minha boca, usa minha mente, fala por mim, de forma que as pessoas entendam o que eu estou querendo passar, o que a tua palavra quer passar. Não o que eu quero passar simplesmente, mas o que a tua palavra quer passar, porque eu quero trazer a mensagem da tua palavra. E é isso. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada por nos ensinar, Pai, que a tua mensagem, ela não são palavras desconexas, mas sim uma ordem de forma organização. Nos ajuda, Pai, a entender aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, através da tua palavra, que possamos, Pai, ter a sede da samaritana, que deseja beber da fonte da vida, que é Cristo Jesus. Que possamos, Pai, beber dessa água que é as tuas escrituras sagradas, árvore da vida, para nos dar a vida. Muito obrigada, Pai. Toma este dia nas tuas mãos, toma a minha vida, me ajude a vencer os meus problemas, os meus obstáculos e me ajude a ser melhor para o Senhor. Por favor, Paizinho, hoje eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.